Fala, turminha boa. Muito bom dia, tudo bem com vocês? Dando uma passadinha aqui para deixar algumas orientações super importantes, dicas super importantes da competência 1, a fim de que vocês possam evitar alguns erros e ter as suas notas comprometidas por causa desses problemas. Problemas que aparentemente são simples, mas que muitos alunos acabam deixando de observar, de identificar na hora de fazer a releitura, na hora de também escrevendo o seu texto, não conseguem identificar esses problemas. Então eu vou dar uma passadinha aqui numa redação de um dos alunos aqui do nosso curso Redacionemos e apontar para vocês esses erros muito sutis que podem e que comprometem, na verdade, a nota de vocês. Vamos à leitura do primeiro parágrafo e após a leitura eu vou identificando cada um desses problemas. No documentário O Silêncio dos Homens, ocorre a discussão sobre a masculinidade tóxica e aborda como sua questão interfere a relação dos homens com o cuidado da própria saúde. De modo similar à realidade apresentada no documentário, está a de muitos brasileiros, dado que a saúde do homem é um tema importante para ser colocado em pauta na sociedade brasileira. Nesse sentido, observa-se de forma clara a visão machista arraigada na sociedade atual, gerando consequências coletivas e individuais a essa parcela da população. Acredito que essa palavra coletivas bem aqui deve ter sido um erro de digitação. Tenho quase que certeza aqui que foi um erro de digitação. Então vamos lá. O primeiro erro aqui está sobre a palavra interferir. Quem interfere em algo. A regência do verbo vai exigir que essa construção seja da seguinte maneira. Vou colocar aqui em cima. Interfere na relação, ok? A gente tem que lembrar que o verbo interferir, ele é verbo transitivo indireto. Então, interfere em que? Na relação. Exige a preposição. Um outro probleminha que está presente aqui nesse texto é um problema de paralelismo sintático. Ou seja, as construções não estão paralelas. E eu vou mostrar para vocês aqui, olha. No documentário O Silêncio dos Homens ocorre a discussão sobre a masculinidade e aborda. Aqui, como é que resolveria esse problema? Onde é que está o problema? Primeiro aqui ocorre a discussão. Discussão é substantivo e abordar é verbo, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Ou ele usa a seguinte construção. Discute-se sobre a relação dos homens com o cuidado. Discute-se sobre a masculinidade, bem aqui. Discute-se sobre a realidade, a relação dos homens, ou então discute-se e aborda-se, o outro verbo aqui para ficar tudo certinho, e aborda-se. Aí eu tenho verbo com verbo, essa relação aqui, verbo com verbo, ou então eu faço a seguinte construção, cadê aqui? Ocorre a discussão sobre a masculinidade tóxica e a abordagem de como essa questão interfere na relação dos homens com o cuidado da própria saúde. Percebam que eu tenho aqui, ocorre a discussão sobre a masculinidade tóxica e a abordagem de como essa questão interfere na relação dos homens. Portanto, a forma da gente estabelecer o paralelismo correto é fazer com que, se eu tenho verbo, eu tenho que ter outro verbo. Se eu começo com substantivo, eu tenho também que ter outro substantivo. Só para deixar como exemplo para vocês aqui, eu tenho esse texto aqui do G1 e essa parte que está aqui, ó, em cinza, tá na cor cinza. Vamos ver aqui uma forma como não há paralelismo sintático. Reafirmamos nosso compromisso com a prevenção e enfrentamento. Percebam que eu tenho um A aqui, a prevenção, mas eu não tenho um artigo em o enfrentamento. A ausência desse O aqui é que causa um erro de paralelismo sintático. Portanto, como é que eu corrigiria esse problema? Acrescentando o O. Ou se eu não coloco o artigo aqui, eu não coloco o artigo aqui. Se eu utilizo o artigo aqui, eu também tenho que utilizar o artigo aqui. Então, isso é paralelismo sintático. Isso ocorre demais com as construções de texto. Vejo muito isso nas redações. Semelhante àquela forma que a gente usa
conjunções coordenativas alternativas. Às vezes as pessoas colocam seja você ou ele, quando a construção é seja você, seja ele. Ou você ou ele. Ou você ou ele. Porque há uma coordenação aqui, um paralelismo entre as conjunções alternativas. Seja, seja, quer, quer, ou, nem você. Nem você, nem ele, ou você ou ele, seja você, seja ele. Essa é uma questão de paralelismo sintático. É muito sutil isso daí, mas os professores conseguem identificar e logo que eu tiver em outras redações algum problema semelhante, eu vou destacar para vocês. Então vamos continuando. De modo similar, similar exige crase. De modo similar, de modo parecido a que? Semelhante, não quer ficar bem melhor. Semelhante a que? Então aqui há um erro na ausência da crase. Tudo bem? De modo similar à realidade apresentada no documentário, vírgula. Aqui faltou uma vírgula. Está a de muitos brasileiros, dado que a saúde do homem é um tema importante para ser colocado em pauta na sociedade brasileira. Então aqui, olha, se eu colocasse aqui tupiniquim, resolveria o problema, porque eu tenho repetição de palavras. Eu tenho brasileiro aqui, tenho brasileira aqui. Nesse sentido, que está em verde são os elementos coesivos. Nesse sentido, observa-se de forma clara a visão machista arraigada na sociedade atual. O que gera, já venho falando para vocês sobre essa presença do verbo no gerúndio. Só trocar por o. O que gera consequências individuais e coletivas a essa parcela da população. Vamos lá. Aqui eu tenho outro erro. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 49% dos adultos do sexo masculino nunca realizaram toque prostático, exame necessário para uma possível identificação de problemas na próstata, pois afirmam que o exame é coisa de homem. Então, aqui, se eu colocasse a análise, já resolveria o problema, porque eu tenho duas palavras repetidas. Tudo bem? Então, desse modo, é notório que tal cultura de desinteresse na saúde é repassada de geração a geração, seja no lar em que vive, seja por reproduções dessas falas na sociedade, o que resulta, olha aqui o verbo no gerúndio, é só colocar o que resulta, botar bem aqui no meio, que resulta na propagação de costumes e pensamentos retrógrados. Palavra proparoxítona, na regra diz o quê? Tem que ser acentuada. Tudo bem? Continuemos. Por conseguinte, não vou tratar aqui eu reconstruí esse parágrafo. Quem quiser depois só dar um alô que eu passo toda essa redação já corrigida. Por conseguinte, esses exemplos de discursos trazem sérias implicações individuais e coletivas, o que perpetua, olha aqui o gerúndio, evitar esse gerúndio, é só colocar o que e o verbo perpetua. O que perpetua ainda mais as problemáticas da saúde do homem. De acordo, então essa expressão aqui, ela vem sendo substituída por conforme, segundo ou consoante. Tudo bem? Então evitem a partir de agora essa expressão de acordo com. Alguns gramáticos que zelam por uma precisão vocabular ainda mais trabalhada, eles exigem que essa palavra de acordo com seja substituída por conforme, por segundo ou por consoante. Da mesma forma que ele fez aqui no segundo parágrafo. Aqui ele substituiu ele colocou segundo. Muito bem colocado. Faz-se necessário, olha aqui aquele famoso erro de concordância, faz-se necessária a resolução. Então a palavra aqui é necessária no feminino, porque eu tenho esse artigo que está definindo. Então, a presença desse artigo define essa palavra necessária. Então, se fosse, porque a palavra é feminina, se fosse problema aqui no lugar de resolução, nós teríamos faz-se necessário o problema. O estudo, deixa eu trocar essa palavra aqui, faz-se necessário o estudo, né? Se a palavra fosse estudo, certamente eu teria colocado aqui um artigo o, e aí essa palavra combinaria, ela concordaria, necessário o estudo, mas aqui a palavra é a resolução, tudo bem? Vamos para a última parte. Portanto, para que a saúde do homem não seja mais posta em pauta como um obstáculo, é imprescindível que o Ministério da Saúde, setor governamental responsável pela saúde pública, característica, isso aqui já falando um pouco sobre a competência 5, característica inerente, né, porque característica que faz parte já da própria natureza do Ministério, não é considerado um detalhamento. Então, tornando os serviços, olha aqui mais o verbo no gerúndio, o que torna
os serviços de exames mais acessíveis à população. Aqui eu tenho um erro. Se eu trocasse a palavra população por uma palavra masculina, público, o que ia acontecer? Acessíveis ao público. Se eu tiver essa possibilidade de substituição, esse resultado, não é a possibilidade. Se eu tiver esse resultado da palavra feminina substituída pela masculina, apresentar o ao, então obrigatoriamente eu vou ter que colocar a crase aqui. De exames mais acessíveis à população, porque a palavra acessível, ela tem na sua natureza, ela tem a necessidade de apresentar a preposição acessível a quê? À população. Paralelamente a isso, as mídias públicas e privadas, já também tratando um pouco sobre competência 5, que não é o nosso alvo aqui da aula, mas aproveitando, mídia não é agente. Mídia é uma ferramenta que pode ser utilizada na mão de um agente. Aqui eu comecei com travessão e terminei com uma vírgula. Se eu começar com travessão, eu também tenho que terminar com travessão. Paralelamente a isso, as mídias públicas e privadas, travessão, em parceria com o governo federal, travessão, devem informar a nação sobre os riscos da não efetuação dos exames. E por último, galera, aqui um erro bem aqui que eu acabei passando por cima. Esses discursos que vêm, aqui faltou o acento, erro de concordância verbal. Portanto, turma, para eu não me alongar, era sobre esses problemas da competência 1 que eu queria que vocês identificassem na redação de vocês, a fim de que pontos não sejam perdidos, coisas que não são tão complexas e que vocês podem a cada dia identificar a partir das redações que vocês vão escrevendo, identificar esses problemas e não mais repeti-los, a fim de que a nota de vocês não seja comprometida e essa competência 1 possa, enfim, alcançar o 200, né? Quando eu vejo a maioria das redações, tem as suas notas comprometidas muito mais pela competência 1 do que pela 3, do que pela 4, do que pela 5. Turminha boa, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe e estamos mais tarde com mais um vídeo para trabalhar ainda essa questão da competência 2. Valeu, beijão no coração e até a próxima.